Mandei caiar meu sobrado. Mandei, mandei, mandei. Mandei caiar meu sobrado. Caia de amarelo. Meu nome é Tereza. Sinto muita falta dos meus filhos. Nunca me achei bonita. Quando eu era menina moça, conheci um homem mais formoso que qualquer Aí mulher eu pode conhecer nesta espero e ninguém vem. Tenho medo quando chove, pois a enxurrada pode levar meu Foi meu pai barracão. quem teve a culpa. Quando a gente fica velho, o povo Senti a mãe me olhando com o coração aberto de dor. A vida passou pela janela e só Carolina que não viu. Transformar a história dessas mulheres em pintura foi uma experiência fabulosa, uma experiência muito profunda, porque quase que eu dialogava com a própria pintura, é como se eu sentisse aquilo que essa mulher passou na vida, o seu sofrimento, a sua dor, o seu abandono. É bonito, foi uma experiência de fato que eu costumo chamar uma experiência espiritual de arte. Há mais ou menos 8 anos, eu ganhei um livro do Rilke, Carta a um Jovem Poeta, e estava numa época também que eu estava fazendo filosofia, estava com todas as teorias filosóficas, Heidegger, Hegel, Adobe, enfim, tantos filósofos na cabeça, e eu comecei a entrar em crise, uma crise muito profunda em relação à questão da arte. A crise tinha um tema muito tranquilo e muito significativo para mim, que é a dimensão da arte como reveladora da realidade e como transformadora da própria realidade. Porque eu comecei a perceber que a arte não teria sentido de ser se ela não tivesse essa função de mover, de interpelar a realidade com as próprias obras de arte. Então, eu entrei em crise porque eu comecei a pensar, poxa vida, eu nesse contexto da arte, o que de significativo e de transformador eu tenho produzido e como que a arte faz isso com a minha vida. Daí que eu falei, não, eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar mais na questão da arte. Comecei a fazer um estudo muito profundo do meu próprio traço, um estudo de palhetas de cores, de possibilidades e de um traço que me caracterizasse como existência também, ou seja, que as pessoas pudessem olhar e falar assim, poxa, esse aqui é o Lacerdini, esse aqui sou eu estou estampado aqui nessa pintura, sou eu quem fala, né? Então, por isso que eu comecei a estudar. Aí no contexto desse estudo que eu conheci a Elisete. A Elisete é uma mulher fantástica, da periferia de Belo Horizonte, e eu conversando com a Elisete um dia, ela começou a contar a história dela e falar do sofrimento da vida, de tudo que tinha acontecido com ela, abandonada pelo marido, com os 5 filhos para criar, e tanta coisa. E eu fui escutando a Elisete e foi me dando algo aqui dentro de comoção, que eu falei, gente, que coisa engraçada, a história da Elisete me interpela de tal maneira que me destabiliza, me desconcerta, né, totalmente. Cheguei em casa e já fui pegar papel, tinta, aquarela, para pintar a Elisete, nem era a Elisete, era a história da Elisete que eu queria pintar, era a narrativa dela. E pintei a Elisete, né? Fiz uma pintura dela e foi muito interessante porque poucos dias depois eu voltei à casa da Elisete e fui mostrar a pintura para a Elisete. Fiquei tão impressionado com a sua história que pintei. Quando a Elisete se deparou com a pintura, cara, foi uma reação muito interessante que eu não esperava. Ela se emocionou.
ela sabia que não era ela que estava pintada, mesmo porque a Elisete é negra e a pintura é uma mulher clara e tal, mas ela se reconheceu como história, como existência. Ela reconheceu a história dela estampada naquela pintura, né? Foi daí, com a reação da Elisete, que eu falei, poxa vida, então quer dizer que eu posso pintar a narrativa da existência das pessoas, entende? Isso é possível e as pessoas se identificam com isso. Isso quer dizer algo para as pessoas, ou seja, tem um acréscimo para a realidade. E aí eu falei para a Elisete, Elisete, vamos gravar a sua história, vamos gravar que estou tendo umas ideias para uma futura exposição e tal, vamos gravar a sua fala e tal. E aí nós gravamos, ela ficou extremamente nervosa, né, e tal, nós gravamos a fala dela e eu fui guardando isso tudo. Aí posteriormente, claro, eu fui conhecendo outras pessoas, outras histórias, outras narrativas, e a cada história que eu escutava era incrível, era automático a pintura que vinha na minha cabeça, né? Você vinha a imagem do que era a pintura, que era a narrativa da própria pessoa, né? E aí comecei a pintar essas histórias. E uma coisa curiosa que aconteceu, que as histórias mais relevantes e mais significativas eram histórias de mulheres. Isso foi curioso. Foram histórias de mulheres, e mulheres muito sofridas, sabe? Mulheres que padeciam mesmo um sofrimento, seja de solidão, seja de exclusão, seja de abandono, ou de alegria, enfim. Eram histórias que mexiam muito comigo. E aí o que eu fazia? Eu escutava as histórias que me eram contadas espontaneamente, né? Nada programado. E aí eu chegava em casa e já fazia um projeto, já fazia um rascunhozinho do que eu imaginava, do que eu concebia para essa pintura e guardava, né? Guardava. Pouco tempo depois, se eu tinha a possibilidade de reencontrar com aquela mulher de novo, eu levava o meu computadorzinho, o computador e tal, e falava, ó, lembra aquela história que você me contou e tal, gostei muito daquela história, você pode repetir que eu vou gravar a sua história. Ela ficava desesperada, né? Eu ficava super, mas vai gravar, meu Deus, eu não dou conta e tal. Não, tranquilo, vamos gravar e o que sair, saiu, né? E tudo áudio mesmo, coisa muito rudimentar. E aí eu fui coletando essas narrativas, escutando essas narrativas de novo e transformando então essas narrativas em pinturas. Então, o fruto dessa exposição da Meninas do Brasil é um fruto coletivo, sabe? Isso que é bacana, porque são histórias de pessoas reais, sabe? São narrativas fortes de existência, né? Então, eu considero que é coletivo, porque não foi só eu que construí essa exposição. Eu só organizei, né? Organizei as narrativas dessas pessoas. E para mim é muito emocionante falar disso, porque é a realização de um sonho, né? E um sonho que não é só meu, não, sabe? Não é só meu, né? É o sonho de cada mulher dessa que vocês estão conhecendo as histórias, é o sonho da arte como transformadora da realidade, que revela essa realidade muitas vezes nua e crua. Então é um sonho coletivo que eu estou compartilhando com vocês, né? E que espero que vocês gostem, das meninas. Meu nome é Tereza. Sinto muita falta dos meus filhos. Quando a gente fica velho, o povo some tudo. Moro sozinha, fico sozinha, durmo sozinha. Das poucas alegrias que eu tenho é quando os meninos ligam e dizem que vão chegar no fim de semana. Aí eu espero e ninguém vem.